a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Aqui toda semana um conteúdo diferente para você que está chegando agora no setor, que quer empreender, que quer ficar por dentro das inovações e tecnologias lançadas nas principais feiras e eventos do nosso segmento. Você está no lugar certo. E no programa de hoje a gente vai conhecer a Amanda Santos, que é uma empreendedora social focada em produção eficiente e humanizada na indústria e comércio têxtil. É isso, Amandinha? Acertou. Acertei? Tudo. E além disso, também idealizadora de um projeto super importante, que é a Retece, certo? Que é um projeto fundamental, de extrema importância para um ambiente cada vez mais responsável e sustentável da nossa cadeia produtiva têxtil. Então fica aí com a gente que o programa de hoje tá show. Bem-vinda, Amandinha. Posso chamar de Amandinha? Pode, claro. No programa de hoje vocês vão conhecer a história incrível da Amanda Santos e também conhecer um projeto dela, que é a Retece, um projeto muito, mas muito importante. Então fica ligado. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos parceiros que dão show com a gente aqui toda semana, que é a Epson do Brasil, a Audaces, a CHT, a Brand Têxtil, o Grupo Febratex, a Fespa Brasil, o Busca Têxtil e Camisetas Rápido. Tudo certinho? Áudios ok? Tudo certo, Amandinha? Eu li um pouco da sua história, mas eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, porque é uma história assim, de superação, né, de dedicação ao que você faz. E isso resultou num projeto muito legal para o nosso segmento. Então, como é que começa a história da Amanda? Olha, a história da Amanda empreendedora vem de 7 anos atrás. Eu comecei a empreender por necessidade, porque eu virei mãe de gêmeas, e aí eu costumo dizer que quando você vira mãe de gêmeas, não dá para você tirar um ano sabático, você tem que virar o pai do Cris com 2 empregos e se virar aí do jeito que dá. Então, eu comecei a empreender por necessidade e porque uma das minhas filhas nasceu com síndrome de Dandy-Walker, que causa hidrocefalia, e ela tinha necessidades especiais. Então, desde que ela nasceu, foi muito puxado para a gente, para mim e para o meu marido, rotinas de hospital e conciliar isso com a minha carreira CLT, que eu estava ali bem estabilizada assim na carreira, trabalhava como assistente financeiro, estava tranquila lá. Para você estava tranquilo ser CLT? Estava ótimo. Você não tinha esse espírito empreendedor? Não tinha. Então, eu já tinha esse espírito empreendedor, mas eu não queria empreender. Não era uma coisa que estava ali na minha projeção assim dos próximos anos, assim como a maternidade também não estava, né? Então, viemos com 2 surpresas aí da maternidade e do empreendedorismo. E tentei empreender antes de começar a dar certo, e assim, entendendo por dar certo, pagar as contas da família. Tentei empreender em uns 5 segmentos diferentes, até começar a empreender no têxtil, né? Hoje eu tenho a ideia crua. Antes do têxtil, só para curiosidade. Então, antes do têxtil, eu tentei bordado, fui começando mais tímida e depois ficando mais... Mas bordado tem a ver com têxtil. Sim, mas é mais artesanal. Tá. Sim, comecei com bordado. Depois tentei chinelos personalizados, que funcionou super bem, que foi naquela época que estourou a produção de chinelos personalizados e a gente vendeu bem. Tá. Mas aí depois caiu, tão rápido quanto subiu. Tentei marcenaria. Aí já mudou. Aí já mudei radicalmente. Já mudou. Aí lembrei que sou extremamente alérgica. Ah, que bom. Falei assim, acho que não vai dar certo isso aqui. E depois voltei para trabalhar na CLT e conciliei com o empreendedorismo. Então, fiz as 2 coisas ao mesmo tempo. Tentando me achar, né, nessa carreira aí. Não gostava muito de empreender, porque você tinha casa como aquele lugar de descanso. Quando você começa a empreender dentro de casa, não tem mais o lugar de descanso. E aí você coloca nesse pacote gêmeas, né, recém-nascidas. Então, ficava assim, muito desgastante a rotina. E eu tentei, por algumas vezes, fugir do empreendedorismo, voltando para a carreira de CLT. Mas, devido à saúde da minha filha, isso acabou não dando certo. Tá. E aí tive que fazer alguma empresa dar certo. E aí consegui fazer isso com a ideia crua. Antes da ideia crua, eu trabalhava personalizando roupas infantis. Olha que legal. E aí, nessas feiras de empreendedorismo materno... Para alguma marca em especial ou não? O nome da minha marca era Menina Galhofeira. Tá. E aí fazia boras com estampas diferentes, uma coisa mais rock, mais cultura pop, que a gente não encontrava tanto, inclusive para vestir as nossas filhas. Então, ia nessas feiras de empreendedorismo, e aí pensei em começar a fazer sacolas diferentes para entregar para os clientes.
porque queria que eles levassem alguma coisa da nossa marca, mas não queria o cartão de visita, porque sabia que geralmente vira lixo, o cartão de visita você esquece. Eu falei, bom, vamos fazer uma eco bag, a gente já tem como fazer essa personalização. E aí a pessoa sai passeando com a sua marca por aí, já faz uma divulgação espontânea, né? Sim. E também era mais sustentável, né? Então, é bem mais sustentável, só que isso não era uma questão para mim na época, porque eu sou periférica, eu sou de São Mateus, e eu ia, assim, a gente sempre fazia essas feiras em Pinheiros, em bairros mais chiques de São Paulo. Tá. E esses temas de sustentabilidade, quando eu comecei a entregar essas sacolas, o pessoal comentava, né? Ah, que legal, que é uma sacola sustentável. E eu, assim, super, pensamos legal. super na não era a minha intenção, mas já que é. E não entendia, né? Porque esse não era um assunto na periferia, não era uma pauta que já estava tão avançada quanto em outros bairros aqui de São Paulo, que tem outras classes sociais. E aí trouxeram esse assunto para mim nessas feiras, e aí fui pesquisar, fui estudar. E dentro dessa oportunidade das feiras ainda, as outras expositoras falavam assim, que sacola legal, onde você fez? Eu falei, eu mesma fiz. Posso encomendar com você? Pode. E daí nasceu a Ideia Crua. Porque no primeiro mês que eu decidi criar a Ideia Crua, a nossa produção já superou muito a da venda dos bores, né, das roupas infantis personalizadas. Tá. E eu falei, então agora eu quero fazer isso e não quero mais fazer aquilo. Até porque quando a gente começou a fazer as sacolas personalizadas, eu mudei para um modelo B2B. Tá. Que eu adoro trabalhar. E o B2C, para mim, é uma tortura. Até hoje? Até hoje. Até hoje é bem difícil para mim o B2C. E aí, sempre trabalhando com venda de atacado e tudo mais. Então, começamos a fazer a Ideia Crua. Depois de um ano, ela cresceu 300%. Nossa. E aí, o marido veio trabalhar comigo. Largou uma carreira de 12 anos no TI. A família ficou desesperada. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo e a gente continuou empreendendo com a Ideia Crua. Hoje é uma empresa que é referência nacional em práticas de sustentabilidade, né? A gente fala que são práticas socioambientais, que não é só bem para o meio ambiente, mas é bem para as pessoas também. Então, a gente continua uma empresa periférica, tem 2 projetos sociais atuando lá dentro e está bem consolidada. Lá vocês fazem o quê na Ideia Crua? Lá na confecção, toda a parte de confecção? Ô, Henry, rapidinho, sabe o que eu achei interessante? Ela contando a história da dualidade, que ela falou, foi assim que nasceu a Ideia Crua. A Ideia Crua é o nome da marca, mas nasceu uma ideia crua até você desenvolver as coisas, né? Sim, mas porque... foi intencional. Ah, foi intencional. Foi. Mas interessante. Aqui, marqueteira. Ela tá um passo à Empreendedora frente. nada sem saber naquela época. Sim. Mas foi intencional o nome Ideia Crua, que a gente pensava das pessoas trazerem essas ideias para a gente. E o crua, na verdade, é porque a gente ainda trabalha hoje com 90% da matéria-prima de algodão cru, que é uma das opções mais sustentáveis que a gente tem, tirando o algodão orgânico, né? E aí, lá na Ideia Crua, a gente faz venda de atacado. E a gente pegou um nicho de mercado que era o quê? Para fazer sacolas personalizadas para outras marcas, o mínimo de compra era muito grande. Então, eu sempre trabalhei tentando trazer essa questão de ter esse espaço de inclusão para outras empresas periféricas. Tá. Né? Então, a gente colocou o mínimo de compra a partir de 10 peças, já com valores de atacado. Então, a gente começou a ter um público muito grande que cresceu muito rápido, porque era o que acontecia com a gente. Né? Quando eu falei que queria colocar sacolas de tecido na minha produção lá dos bores, eu falei, bom, vou comprar. Não tinha pensado inicialmente em fazer. Quando eu vi o dinheiro que eu ia ter que investir para comprar as sacolas, eu falei, eu não vou ter produto para colocar dentro se eu tiver que comprar 1000 sacolas de uma vez. Porque o recorte da empresa pequena ele é muito específico, né? Sim. Ainda mais quem empreende, não por oportunidade, mas por necessidade, você não tem um caixa, você não tem um capital de giros, você não tem um plano de negócios, que você vai conseguir fazer tudo aquilo, né? Então, você vai dando um passinho de cada vez. E a Ideia Crua trabalha nesse modelo até hoje, e agora a gente atende não só pequenas empresas, mas empresas gigantescas, e o nosso modelo de produção, onde a gente consegue atender até 30 mil peças por mês. Nossa, que legal. Com a equipe grande, que a gente né? Bastante. tem. Sim, e aí toda a nossa equipe é periférica, a gente contrata o pessoal da região, então tem gente que almoça em casa, é aquela coisa, né? Fechou, 10 minutos, 15 minutos, está todo mundo em casa, e é uma maravilha que não precisa pegar transporte, a gente tem metas de qualidade de vida,
para fazer essas contratações que está relacionado não só ao ambiente de trabalho, mas como a trajetória dessas pessoas até chegar à empresa. Então, tudo isso é pensado para trazer qualidade de vida, e aí que entra essa questão de ser uma empresa socioambiental, né? A gente não trabalha só com matéria-prima, com matérias-primas que são melhores para o ambiente, mas o ambiente empresarial que tem lá, que é de confecção e de estamparia, também é pensado para acolher essas pessoas. E aí a gente tem também 2 projetos sociais, que um é o projeto Na Função, onde a gente trabalha com menores infratores para fazer a ressocialização deles. E aí tem todo um modelo de contratação diferenciado que foi estudado em 1 ano e meio junto com as MSEs, que são as instituições que substituíram a Fundação Casa. E o outro projeto social é o projeto Guilda, onde eu mesma dou aula de final de semana para as mulheres lá da comunidade, que legal, que estão associadas aos outros projetos sociais. E aí, como a gente tem um maquinário muito tecnológico, elas aprendem a ter uma produção já industrial, então elas não aprendem para trabalhar costurando em casa, elas aprendem a trabalhar para costurar para indústrias, que a gente sabe que tem uma escassez de mão de obra. Sim. Então, a gente traz essas mulheres para estudarem lá com a gente, já nessas máquinas tecnológicas que são computadorizadas, as máquinas literalmente falam. E aí, quando elas saem de lá, apesar de não ter a experiência do mercado, elas já têm uma qualificação um pouco superior de quem já está. De quem já está trabalhando como costureira nesse ramo, porque geralmente essas pessoas não buscam qualificação, até porque não tem incentivo nem salários que compensem, muitas vezes, para ter essa ascensão profissional ou essa busca por estudos constantes na parte de costura. Que legal, né? Muito interessante. Interessante. Muito e aí, legal. depois, você idealiza a Retesc, que foi de uma dor que você tinha na ideia crua, né? Sim. Porque a sua produção, você cortava, confeccionava tudo lá dentro? Tudo interno? Isso, a gente tem todo o processo produtivo 100% assistido. Então, a gente faz a compra da matéria-prima, estocagem, passa pelo processo de corte lá dentro, aí de estamparia, qualidade, costura, qualidade novamente, e a gente faz o despacho das peças. E isso gera resíduos? Isso gera muitos resíduos. E aí, quando a gente fala de uma produção de 30 mil peças por mês, isso é uma coisa assim gigantesca. Entendi. E lá eu sempre guardei esse resíduo têxtil, e aí não tinha esse tema ainda da sustentabilidade, mesmo a gente trabalhando com esses pilares já, sem ter uma intencionalidade, né, ou de usar isso no marketing mais especificamente, né? A produção tinha, os hábitos tinham, né? Mas a gente não sabia que isso dava para ser um valor agregado e um diferencial comercial para fazer uma divulgação e trazer mais clientes. Certo. Então, sempre guardei esses resíduos e achava que eles iriam vir como um karma na próxima vida, se eu não fizesse alguma coisa que não fosse jogar eles no lixo comum. Então, fui acumulando. Para conseguir fazer a destinação correta desses resíduos, que a gente consegue fazer a reciclagem, foram 3 anos de negociação com várias empresas de reciclagem, porque eles não aceitam pouco volume. Hoje, em média, a gente tem mais ou menos 700 quilos a 1 tonelada por ano. Caramba! E, assim, para o nosso modelo de trabalho, isso ainda é pouco, porque a gente trabalha com zero waste, com algumas técnicas de sustentabilidade dentro do chão de fábrica. Então, usa, por exemplo, audácias para fazer encaixe de corte, para diminuir o resíduo. Já ajuda bastante, né? Ajuda Porque muito. o sistema deles, você tem um aproveitamento melhor de corte? Tem um aproveitamento melhor, às vezes, de 10%, 15% do que você fazer um risco ali no olho, né? Porque é eficiente, é muito eficiente. E aí tem várias economias, né? Então, quando a gente pega esse resíduo, fiquei nessa negociação durante o período de 3 anos, assim, praticamente implorando, né, gente, por favor, deem uma oportunidade, porque o relacionamento com a pequena empresa ele é difícil, porque você empreende por necessidade, você tem que ter muitas demandas para administrar, e aí você não vai ser 100% qualificado para você gerir o seu financeiro, o seu marketing, ou sua gestão de resíduos, e são muitas demandas. Então, essas empresas de reciclagem não tinham paciência para passar para a gente todo o processo de adequação que a gente teria que fazer para segregar ou fazer uma triagem corretamente desses resíduos e enviar para eles de um jeito que funcionasse, porque a gente fala muito de responsabilidade compartilhada. Tá. Então, responsabilidade compartilhada é o quê? Não adianta só eu enviar os meus resíduos de qualquer jeito. Isso não é responsabilidade compartilhada, isso é empurrar o problema.
Quando eu penso em responsabilidade compartilhada, quando a gente fala na cadeia têxtil, é o quê? Como eu vou separar isso corretamente para quando chegar na próxima empresa que for tratar esses resíduos, ela poder ter uma eficiência de aproveitamento daqueles resíduos. Senão ela vem aqui e coleta 10 quilos, chega lá no final aproveitou só 5. Por quê? Porque eu não efetivei a minha parte da responsabilidade compartilhada de fazer a segregação disso ou a triagem corretamente. Aí teve uma empresa que deve ter pensado assim, nossa, essa menina está enchendo muito o saco. Vamos dar uma oportunidade, vamos dar uma ouvir. oportunidade para ela, para ver se ela dá uma folga de 1 mês para a gente. E aí eles foram muito atenciosos, fizemos reuniões, passaram para mim algumas instruções, e eu consegui fazer essa segregação e a gente combinou uma coleta-teste. Olha, vamos fazer uma coleta-teste, se tiver tudo certo, a gente continua fazendo isso para você. E aí deu certo. Já tem 3 anos que a Ideia Crua tem essa parceria e a gente consegue destinar corretamente 93% dos nossos resíduos têxteis. E aí o que aconteceu? Eu não sabia que esse era um número tão significativo. Sim. Eu achava que era uma coisa assim, não está fazendo mais que a sua obrigação, sabe? E aí depois eu fui descobrir que esse é um número que tem que praticamente nenhuma empresa tem hoje, né? Porque é uma dificuldade muito grande de fazer essa gestão mesmo para empresas grandes por causa do volume. Então, a gente conseguiu fazer, tem essa parceria, e aí depois me interessei mais por esse assunto de resíduos têxteis e fui aprofundar os estudos nele. Entendi. E aí a Reteste surgiu de uma competição, é isso, de empreendedorismo? Isso, a Reteste surgiu de uma competição de empreendedorismo. Da minha história pessoal, enquanto mãe de gêmeas, né, a minha filha, ela faleceu, a Ivy, a que tinha a síndrome de Dandy-Walker, ela faleceu faz 2 anos. E aí, nesse período, como era uma empresa familiar, e tinha aquela rotina da família mesmo, de vamos para o trabalho juntas, então iam as 3, o meu marido começou a trabalhar e os 4, e as meninas ficavam no escritório, às vezes ficavam na produção. Então, quando ela faleceu, para mim foi muito difícil de voltar para a Ideia Crua. Sim. Eu estava com bloqueio, não conseguia entrar na empresa. E dessa relação de empresa familiar, a gente tem muita proximidade com os nossos clientes. Então, os clientes sabiam da história, conversavam pessoalmente comigo. Então, toda vez que eu entrava na empresa, alguma ligação para fazer um pedido novo, ai, Amanda, eu soube da sua história. E a gente chorava semanas e semanas e semanas seguidas, porque todo mundo se preocupava e queria dar seus pêsames, né? Sim. E aí acabou ficando uma coisa muito difícil para mim, eu tive que me afastar um pouco. Tá. E aí já estava num processo de passar a gestão, porque eu queria trabalhar com consultoria de produção eficiente e gestão humanizada para outras pequenas empresas. Cheguei a fazer isso por um período, odiei, e aí falei assim, melhor eu fazer outra coisa. E aí, nesse período de luto, ainda por causa da minha filha, peguei e voltei a estudar, porque eu amo estudar, sempre amei. E, para mim, era um lugar de conforto, assim, que eu sabia que eu ficaria bem. Peguei esse tempo para estudar, voltei a fazer faculdade. E aí, dentro da faculdade, no Senac, tinha uma competição de empreendedorismo. E eu queria muito voltar a estudar o tema de reciclagem têxtil, só que eu não tinha tempo. Tá. Na competição de empreendedorismo do Senac, tinha uma premiação de até R$50 mil. Aí eu falei, acho que eu vou ter um tempo agora. Opa, me animei. Acho que agora vai ter um tempo para fazer isso. E aí juntei as duas coisas. E aí o que eu pensei? Vou estudar esse mercado, vou ver como está trabalhando as empresas grandes e sempre pensando nas empresas pequenas. Vou adaptar o modelo e começar a praticar isso para as pequenas empresas. Porque lá na Ideia Crua, a gente atendendo outras empresas, muitas falavam assim, como que você consegue fazer a gestão do seu resíduo têxtil e a gente não consegue de jeito nenhum? Sim. E mesmo passando o contato dessa empresa que teve paciência comigo, não conseguiam dar continuidade. Então, fiquei com isso na cabeça. Só que aconteceram tantas coisas que não deu para ter continuidade. Aí, com essa junção, né, de luto, estudar, dar uma afastada do trabalho, participei da competição de empreendedorismo e aí comecei a fazer meus estudos e aí percebi que não tinha respostas para as perguntas que eu levantava a respeito do têxtil. Isso nem para as empresas grandes. Então, foi uma lacuna gigantesca no setor, né? A indústria têxtil hoje já tem quase 200 anos aqui no Brasil. E eu achei um absurdo, eu fiquei indignada que não tinha. E assim, eu sou especialista em processos operacionais. Então, tem um problema, você vai às ramificações, das ramificações tem outros problemas e você conecta a cadeia toda. E eu falei assim, não é possível que não tenha uma solução escalável para um problema que já está escalado há muito tempo. Sim. Aí comecei a fazer pesquisa de campo.
Então, fiz um formulário, para alguns enviava um formulário para eles fazerem preenchimento, para outros fazia uma entrevista pessoalmente online, que durava mais ou menos 1h30, e a gente batia um papo para entender quais eram as dificuldades das fontes geradoras, né, que a gente chama, que são as empresas, as pequenas empresas de moda e confecção, que estão com esse resíduo, que geram esse resíduo. E depois que conversei com essas empresas, fiz entrevistas com as recicladoras, para entender o problema dessa ponta, o problema da outra ponta e tentar criar conexões. E aí fui fazendo isso para a competição de empreendedorismo. Depois que ela se encerrou, eu percebi que todo o conteúdo dava para transformar em um livro. Então, eu lancei o primeiro livro, que é o Guia Prático na Gestão de Resíduos Têxteis para Pequenas Empresas. Então, esse é o primeiro livro do Brasil, nesse intuito de trazer inclusão para as pequenas empresas e processos para que elas adequem à cultura interna e os processos internos produtivos para fazer a captação do resíduo têxtil de uma maneira mais eficiente, já pensando nessa questão da responsabilidade compartilhada, onde esse resíduo ele é gerado aqui, mas ele tem uma continuidade até chegar à reciclagem. Então, fiz o lançamento desse livro inicialmente. Como é que a gente tem acesso a esse livro? Esse livro ele é gratuito. Tá. Pode baixar ele, tem no nosso Instagram, que é o @seloretece. Tem no nosso site também, que é seloretece.com.br. E ele é gratuito. Eu entendi que era um material de muita importância e aí não queria que tivesse nenhum empecilho para as pequenas empresas terem esse acesso. Tá. Então, eu tive algumas coautoras, todo mundo trabalhou para construir esse material sem ter nenhuma remuneração. E aí a gente decidiu disponibilizar ele gratuitamente e vai ser gratuito para sempre. Quem é mais resistente a esse tipo de situação? As pequenas empresas, as grandes? Olha, eu acho que as pequenas empresas elas são mais esperançosas, até pelo cenário de cada uma. Assim, tem muito interesse de ambas as partes, só que eu acho que a motivação do interesse é diferente. As pequenas empresas têm essa questão da esperança de mudar o futuro, de práticas melhores, e as empresas maiores têm a questão da obrigatoriedade do diferencial comercial, porque elas estão sendo muito cobradas quando o assunto é ESG, quando o assunto é sustentabilidade. Então, o interesse é mútuo, mas as motivações são diferentes. Entendi. Perfeito. Acho que as pequenas enxergam com um negócio mais palpável e as grandes meio que uma obrigação mesmo, assim, né? Eu acho que nos dois... Existe uma cobrança muito maior hoje, até hoje em dia está parte forte. do consumidor, né, Amanda? Então, a gente veio com um movimento de sustentabilidade desde 2016 muito forte, né? Então, a gente passou pela época dos canudos reutilizáveis, de levar a sua garrafinha, de evitar os copos descartáveis. E esse consumidor, ele veio se educando, né? Então, o mercado prometeu muitas coisas e agora o consumidor está cobrando. Perfeito. E aí as empresas têm que começar a entregar e falar de transparência, de providências, porque não adianta a gente falar que providencia e não trazer a transparência para esse diálogo, né? Como que eu vou provar que eu estou fazendo o que eu falei que eu estou fazendo? E aí a gente tem que trazer a sustentabilidade não para o setor de marketing, né? Mas para o chão de fábrica, para a produção, como se fosse uma competência transversal na empresa toda. E, Amandinha, curiosidade, existe algum estudo que mostra a quantidade de resíduos que a gente gera no Brasil hoje de uma forma geral, na indústria? Existe. Tem um estudo mais recente, que é de 2022, que é da Abrelp, que a gente tem 4 milhões de toneladas por ano de resíduo têxtil no Brasil. Caramba. E aí um estudo um pouquinho mais antigo, que é do Sebrae, fala que a gente recicla ou destina corretamente desses resíduos apenas 20%. Então, 80% está por aí pelas ruas, ou destinado no lixo comum, ou até para incineração. A gente tem diversos polos têxteis, né, no Brasil. Sim. Tem algum que gera mais resíduo? O de São Paulo, com certeza. Com certeza. O de São Paulo. E aí disparado? Dentro de São Paulo, disparado. E aí dentro de São Paulo a gente pode ainda comentar do Bom Retiro e do Brás, que são os principais produtores e que tem esse grande problema que a gente já viu algumas entrevistas, né, de resíduos espalhados pela rua. Então, assim, é um problema geral, é um problema global, e esses são os números nacionais, né? Sim. E no Brás é comum você ter relatos de resíduos de resíduos no chão, que o pessoal passa com um carrinho que tem os catadores que recolhem alguns resíduos. Só que o problema do resíduo têxtil é que ele não é uma matéria-prima como outros resíduos sólidos, né?
que você pode, por exemplo, a latinha, você pode higienizá-la. Não acontece isso com resíduo têxtil. Então, se ele estiver misturado com lixo orgânico, se ele for molhado, tiver com aviamento, com algumas outras coisas, não é que dificulta esse processo, ele inviabiliza. Então, tem que deixar totalmente organizado, porque senão não tem como passar para frente isso. Entendi. E aí, por várias questões, né? Mas a gente está falando sempre... eu digo que fala-se muito da economia circular, e a gente fala das etapas de efetivação dessa economia circular, e a gente sempre esquece de falar do comércio. E a gente está numa cultura, né? A gente tem um modelo capitalismo de consumo aqui hoje, no Brasil. Então, toda a próxima etapa tem o comércio. Então, se eu vou pegar a reciclagem, pego resíduos que não estão segregados corretamente, que estão molhados, que estão misturados com resíduos orgânicos, aquilo não é interessante para mim do ponto de vista financeiro, da mão de obra que eu vou ter que colocar ali para separar, para lavar, para triar. Então, aquilo vai muito mais para ser inutilizado do que para ser reciclado, de uma perspectiva do quê? Não tenho lucro do tamanho do trabalho que eu vou ter para fazer essa triagem desses resíduos. Louco isso, né, Enzo? Nossa, demais. Eu não sabia disso, não. Então, pode ser descartado de qualquer jeito. Então, porque não dá para a gente fazer a higienização dos resíduos têxteis. Então, inclusive no e-book a gente fala muito disso, de como fazer essa segregação de uma maneira eficiente, pensando sempre na responsabilidade compartilhada. E do resíduo têxtil, ele tem uma complexidade muito diferente dos nossos resíduos sólidos. Então, não é uma coisa que funciona você pegando na rua. É isso que eu achei interessante, se preparar, você saber que você vai reciclar o seu resíduo, gera... Foi? Obrigado. Seu lixo gera muito mais retorno, né? Que eu vi que lá no início da entrevista você falou assim, eu me preparei para reciclar. Não é só assim, sobrou um pedacinho de pano, vou cortar e guardar. Guardar não, vou descartar conscientemente. Claro que isso também é legal, mas se você se preparar, gera muito mais... Quando a gente... Porque a continuidade disso, né? Chega Sim, não é que nem eu digo assim, pegar minha latinha de cerveja e colocar, vou reciclar o alumínio. Não, você se preparou todo para fazer isso. E a gente está falando sempre aqui de uma perspectiva comercial. Então, é uma relação de empresa para empresa. Não tem o consumidor ainda dentro disso, né? Então, essa responsabilidade comercial e empresarial, ela tem que ter exigências rígidas, sim. Porque as empresas, elas lucram em cima desses produtos e os resíduos são consequências que a gente sabe desde sempre, né? Então, é entender que esse resíduo, ele não é um lixo, ele é um recurso quando a gente quer efetivar essa economia circular. Então, assim, eu compro o meu tecido de matéria-prima virgem de qualquer jeito na loja, eu chego lá, ele está no chão, eu chego lá, ele está sujo, ele não está. Então, se a gente quer trabalhar o resíduo têxtil como um recurso, a gente tem que dar as mesmas condições para ter a continuidade dessa cadeia, né? E aí entra até na questão de você ter respeito pelo trabalho das pessoas que estão envolvidas, porque trata-se a reciclagem, a confecção como profissões marginalizadas. E aí a gente tem essa visão ainda hoje no Brasil. Então, até o reflexo de como a gente descarta esse resíduo hoje é o reflexo de como a gente trata essas pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, que elas são marginalizadas. Então, o jeito que eu separo, que eu dialogo, que eu negocio com os meus fornecedores, né, com a reciclagem, com as pessoas que vão dar continuidade com esse resíduo têxtil, é um reflexo de como a gente entende hoje essas práticas de sustentabilidade hoje no Brasil. Verdade. E aí a Retesse surgiu faz 3 meses, é isso? A Retesse eu lancei ela em março. Em março. Mas eu estudei durante 2 anos para conseguir... porque, assim, eu cheguei nesse buraco assim, de comunicação, fiz a minha pesquisa durante 1 ano e meio, e aí eu estava muito na dúvida. Eu falei assim, não, eu devo estar numa bolha, porque não é possível, né? Aqui no Brasil, a gente tem a cadeia mais completa e mais extensa do Ocidente. Não é possível. Eu acho que eu não cheguei ainda nesses dados. Então, aí comecei a procurar parcerias. Fui para o Sistema S, tive algumas consultorias do Sebrae, tive muita assessoria do Senai, e aí depois me associei à BTT, onde a gente conseguiu ter continuidade dessas conversas, e aí eu me senti saindo da minha bolha. Porque, assim, se eu quero trazer uma solução escalável para um mercado gigantesco, eu não posso também só analisar a perspectiva das pequenas empresas. Porque, por mais que eu esteja bem intencionada, na hora que eu quiser me encaixar nesse ecossistema, esse encaixe não vai funcionar. Perfeito. Então, através da BTT, consegui fazer algumas reuniões para conversar com empresas maiores. Isso é importante, né? Isso é muito importante, porque o que falta nessa parte de
de reciclagem dentro do Brasil, Eles te dão um especificamente no direcionamento, têxtil. né? Eles te... É diálogo. Falta muito diálogo e muita educação de base. E aí, o que a gente vê hoje no mercado? Fala-se de consumo consciente, só que sempre dá a perspectiva de responsabilizar o consumidor. Sim. Então, assim, tem muita relação que o consumidor não está inserido, que é nessa comercialização de empresa para empresa, e essas empresas não estão se educando. Por quê? Porque a sustentabilidade está no marketing. Então, a sustentabilidade ela tem que vir para a cultura empresarial. Sim, perfeito. E aí, para o chão de fábrica, para quem trabalha com essa questão da confecção de moda. Então, quando eu estourei essa bolha, eu entendi que esse problema não era só das pequenas empresas. Das pequenas empresas, a gente vai ter muito mais facilidade de resolver. Porque eu digo que nenhuma empresa nasce grande. E empresas grandes têm problemas que são dificuldades muito diferentes, porque eles são muito escaláveis e você tem que considerar estoque, considerar equipe, considerar conduta que já está consolidada ali dentro. Então, para mudar tudo isso, tem muitos desafios. E, apesar deles terem muitos recursos financeiros para também conseguir fazer essa mudança, não vamos isentar as grandes empresas aí. E, então, trazer essa comunicação e juntar essas duas visões do mesmo problema, só que com um espaço tão grande assim de portes empresariais, foi muito significativa quando a gente teve essas conversas através dessa assessoria da BTT. Perfeito. Aliás, mandar um abraço para a Camila Morelli. Sim, Camila, querida. Né, o seu Reinaldo também, né, que está Grande sempre com seu a gente Reinaldo. aí, então, né, todas as feiras, eventos, seu Reinaldo também, né, como participa, entende muito, conhece muito, Sim. só poucos anos de indústria têxtil, né, todo o pessoal da BTT. Não, e falar também da receptividade, né? Porque eu falei assim, gente, eu sou uma mãe empreendedora com uma empresa, uma confecção pequenininha, ninguém vai me dar atenção, né? E aí teve uma receptividade assim muito significativa para mim, Que legal. de até fazer eu acreditar mais na minha ideia, sabe? De tipo, pera, se essa galera que está ouvindo, eu acho que eu estou mesmo falando alguma coisa Sim, importante. Perfeito. E aí ter esses acessos assim, e mudou-se muita coisa do projeto através dessas conversas assim, de mudar cenário, de entender, porque eu gosto de trazer soluções que são escaláveis mesmo assim. Então, desde a pequena empresa para a gente atender outros modelos de empresa e sempre trabalhando com a transparência. Como é que está sendo a aceitação? Olha, está sendo muito bem aceito. As pequenas empresas, de todos os stakeholders assim que a gente tem conversado, isso está sendo muito legal. Porque o que acontece? Esse pessoal, eles não são ouvidos. E aí, quando eu chego e falo assim, olha, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero entender. Então, a gente, por exemplo, desenvolveu uma etiquetagem específica para os resíduos têxteis, que vai ser fácil da empresa implantar, e quando chega lá na reciclagem, tem dados importantes para a gente conseguir dar continuidade. Porque o selo RETES que a gente tem hoje... Vocês criaram um selo, RETES. Isso, a gente é o primeiro selo de sustentabilidade do Brasil, que garante a destinação ambientalmente correta dos resíduos têxteis. Que legal. E aí, além de trazer todas essas soluções, o que eu adoro esse mundo acadêmico de pesquisa, não sei se deu para perceber. Muito demais. E aí, o que é importante hoje? Quando eu fui fazer essa pesquisa e eu não encontrei esses dados, o que acontece? Tem que ter a geração desses dados, mas a pequena empresa, ela está na informalidade, ela doa os resíduos, por exemplo, e aí a gente não gera dados. Então, toda vez que algum órgão vai fazer uma pesquisa, eles vão pegar dados de onde tem. E de onde tem esses dados? Das grandes empresas. Tá. Só que hoje, 96,8% das confecções, elas são de até médio porte. Pequenas e médias, né? Pequenas e médias. Então, quando eu pego dados das empresas grandes para representar um problema que está nas pequenas e nas médias empresas, isso nunca vai ser compatível com a realidade. Então, além de ter o nosso selo, a gente faz a captação desses dados pelo sistema da Sigov, pelo sistema da Sinir. Então, a gente vai ter uma cadeia toda transparente, onde vai ter a documentação de esse resíduo foi coletado através do MTR, fazer as atualizações. Quando ele chegar na recicladora, a gente faz a emissão do certificado de destinação final. Então, a pequena empresa, hoje, ela tem condições de provar legalmente que ela faz a destinação ambientalmente correta dos seus resíduos têxteis. E isso evita punições, multas, porque, na teoria, e que deveria ter mais assim na prática, Sim, claro.
Quem faz a gestão inadequada dos seus resíduos têxteis tem essas penalidades previstas, né? Então, a pequena empresa, ela entra com esse diferencial competitivo, que deve-se sim usar no marketing, né? Porque a gente fala de sustentabilidade no marketing e o problema é o quê? É o greenwashing, né? Quando ela está só ali. Quando ela está dentro da sua cadeia, da sua empresa, você faz e você comprova o que você está fazendo, as boas práticas você tem que comunicar para todo mundo mesmo, porque isso é um valor agregado importante para a sua empresa. Então, a gente conseguiu fazer essa documentação. E aí, esse já pensando no futuro, né? No futuro, a gente vai ter dados para quê? Para entender qual que é o porte empresarial que recicla mais. A gente faz a classificação dos tipos de resíduos. Então, qual que é o resíduo que está sendo mais direcionado para reciclagem? Algodão, viscose, misto, cânhamo. Então, a gente está fazendo a captação de todos esses dados para pensar nesse futuro aí da moda, porque a gente sabe que dado, principalmente atualmente, né, dado é super valioso. Então, trazendo isso para pesquisa e inovação, vai ser um diferencial assim muito significativo para essas empresas que hoje estão sendo desconsideradas dessa revolução da moda, e assim, de forma factível, né? As pequenas empresas fazendo essa mudança. E a gente estava falando, você falou também da sua preocupação com as pessoas, né? Sim. A gente tem aqui um quadro, que é um minuto, com o Marcelo da Brand Têxtil. A Brand Têxtil, não sei se você conhece, é uma estamparia de Americana. Hoje eles estão estampando não só o Brasil inteiro, as principais marcas e o mundo. E eles têm uma preocupação com essa questão de sustentabilidade. E o Marcelo, que é o CEO da empresa, ele agora é um CEO de pessoas. Isso eu achei muito legal. Então a gente tem um minuto que fala disso aqui no programa, com o Marcelo da Brand, que a gente vai rodar agora e na volta a gente comenta, tá bom? Vai daí, Marcelão. Fala, Henry. Fala, pessoal do Têxtil Show, tudo bom? Minha dica de hoje, ela é muito simples, gente, mas eu só descobri depois de muito tempo. Comecem a dar voz ao time de vocês. Pegue as ideias de todo o time de vocês. Vocês vão se surpreender. Depois que você dá voz para todo mundo, você tem uma coleção de ideias e aí você vai aplicando essas ideias na hora certa, tá bom? Isso aí fez com que a Brand, depois da pandemia, crescesse muito com as ideias do time que a gente tem. Um abraço, gente. Até a próxima. E aí, Amandinha, hoje você está falando sobre esse projeto que é muito, mas muito importante aqui no Têxtil Show. Mas como é que você tem comunicado isso para o mercado? Essa comunicação está vindo em parcerias com muitas marcas independentes, que a gente acredita que essa movimentação vai ser muito significativa, então é de trazer esse público com a gente. A gente fala muito nas nossas redes sociais, que é o Instagram, algumas coisas no LinkedIn e também o nosso site. O nosso viés é sempre educacional, a gente tem aquelas... será que vão querer me ouvir? A gente quer ouvir. Então, tem o WhatsApp, e a gente entende que é um serviço pioneiro, que ele é novo no Brasil e que vai gerar muitas dúvidas. Sim. Então, a gente está disponível para fazer essa comunicação, para ser esse ouvido aqui na parte do resíduo têxtil, para entender essas dificuldades e sempre ir aperfeiçoando esse modelo, né? Porque um modelo que é idealizado e não funciona na prática, ele não é interessante, ele não resolve problema de sustentabilidade nenhum. Então, a gente faz essa comunicação educativa principalmente pelo nosso Instagram. A receptividade tem sido muito boa. Parece que é aquele pessoal que estava falando sozinho, sabe, há muito tempo, e falou assim, meu Deus, agora Amanda veio ouvir. A gente está tendo essa relação muito boa, assim, com todas as empresas que a gente está tendo, que são os nossos parceiros, né? Porque, assim, não adianta eu escrever, idealizar isso, e quando eu colocar para a empresa geradora, não é possível fazer porque eu sou uma empresa da eu empresa, né? E não tenho condições. Então, a gente está considerando desde esse porte empresarial até chegar naquela recicladora gigantesca que recebe 50 toneladas por mês e fazer um processo operacional que não existia nem na ponta da fonte geradora, nem na ponta da reciclagem, né? Então, a gente faz essa comunicação e está fazendo essa construção de maneira coletiva, com todas as partes. Entendi. E para quem quiser apoiar o seu projeto, empresas que quiserem apoiar o seu projeto, empresas que quiserem conhecer mais sobre o selo, quiserem conversar com você, como é que faz? Olha, a gente está sempre pelo WhatsApp, pelo Instagram. O nosso site tem como fazer a aquisição dos nossos planos. A gente trabalha com planos anuais, porque a responsabilidade, a cultura empresarial de sustentabilidade, ela tem que ser de janeiro a dezembro.
Então, a gente trabalha com esses serviços, né, que são de 12 meses, são assinaturas para a gente fazer a coleta dos resíduos durante uma vez por mês, ou, dependendo da necessidade do cliente, se quiser até 2 vezes, a gente faz essa coleta. Tá. E ter essa responsabilidade compartilhada de maneira recorrente. Então, dá para fazer a aquisição do plano por lá. Se tiver dúvidas, a gente pode conversar pelo WhatsApp, temos uma equipe que atende lá. E nas etapas, né, que se iniciam depois da contratação do serviço, a gente tem um manual exclusivo para ensinar os clientes a fazer a segregação do modelo correto, do modelo que funcione. Nesse pensamento que a gente tem de responsabilidade compartilhada, não é eu paguei, o problema não é mais meu. Sim. Não, o problema é nosso. Né? Perfeito. Então, a gente traz essa questão e faz o acompanhamento de tudo. Está com dificuldade para segregar? Está com dificuldade para arrumar? Conversa com a nossa equipe que a gente vai resolvendo. Muitos desafios, né, pela frente, Amandinha? Muitos desafios, mas estou bem otimista. Estamos bem amparados com o Senai, com a BTT. Está tudo funcionando assim dentro do previsto. O que fiquei até surpresa, né? Porque eu falei assim, meu Deus, vou ter tanto problema. Mas não, está tudo funcionando Que bom. como a gente gostaria. E isso é uma perspectiva de futuro assim ótimo, muito otimista. E que tem muita gente que tá somando junto, assim, porque acredita que vai dar certo e tem dado. Que não fique só no marketing, né? Que não fique só no marketing. Exato. A responsabilidade socioambiental ela tem que ser a cultura empresarial de qualquer empresa. Que legal, um dia muito legal, né? Conhecer Uma a sua aula, história, né? Uma aula. E o seu projeto. E, como é a sua primeira vez aqui no programa, tem presente para Amanda, não tem, Claudinha? Ah, que bom. Tá vendo? A Amandinha que falou assim, não gosto muito de câmeras, né? Enfim. Falei muito pouco. Então, mas eu falei que eu não gosto de câmera, não que eu não gosto de falar. Isso é verdade. Isso é verdade. Depois eu vou ver no vídeo se você olhou para a câmera ou não. Mas você olhou o tempo todo para mim que eu vi. Sim, estava um pouco tensa. Eu falei, deixa eu... Amandinha, um presente personalizado de um parceiro aqui do programa, que também trabalha com processos sustentáveis, impressão digital, têxtil, que é um processo mais sustentável, né? E que fez esse presente exclusivo para você. Tem o meu nome, adorei. Tem o seu nome na sacolinha. Obrigada. E o que tem dentro também pode abrir, conferir. Olhar? Pode olhar, por favor. Claudião da Camisetas Rápido, além de brindes personalizados, também faz camisetas, uniformes, ecobags. Contato para falar com o Claudião está aqui. Essa garrafinha é ótima com o meu nome, que aí ninguém pega mais essa garrafinha. Ninguém pega essa garrafinha, ninguém vai sair com essa garrafinha. E finge que não pegou. Exatamente, tem 2 aí também, com seu nome também. Não, se ainda assim tiver uma pessoa muito cara de pau e roubar essa garrafinha, você tem outra. Você tem outra. Eu adorei, obrigada. Que bom, que bom. Eu queria mais uma vez aproveitar, além do Claudião que fez esse presente para você, da Camisetas Rápido, agradecer aos nossos parceiros aqui do programa, a Epson do Brasil, a Audaces, a CHT, a Brand Têxtil, o Grupo Febratex, a Fespa Brasil e o Busca Têxtil e o Enzo. E a Camisetas Rápido. Camisetas Rápido, sim, foi o primeiro que eu agradeci, porque é ele que fez o presente para a Amandinha. Boa. E Amandinha, agora olhando para aquela câmera, deixa um conselho ainda para quem não trabalha dessa forma, para quem não olha para o meio ambiente, né, para as pessoas com essa sua visão, com essa sua preocupação. Pessoas e empresas, né? Pessoas e empresas. Principalmente empresas. Isso. Eu acho que o recado tem que ir para as empresas. Sim, mas por trás das empresas, né, à frente das empresas tem as pessoas. Sim. Então, o recado para as empresas, adquiram um selo Retece. Boa. Na lata, sim, né? Sim. Isso era Bem só que você falou que é o negócio da câmera, né? Tá bom, então fala pra mim. Não, legal. Não, mas é isso. É isso, né? Mas né? A gente está falando de transparência, de responsabilidade, de coletivo, de mudar o mundo junto. Exato. A gente já tem um caminho para isso agora. Então, se você acredita numa ideia, no capitalismo a gente acredita nela pagando. Então, faz o Pix do selo Retece, Boa. que o resto a gente garante. Boa. Legal. Aproveita e também se inscreve no nosso canal sem fazer Pix. Nosso é Aqui não precisa fazer Pix, é só se inscrever de graça. Porque assim, é verdade, a gente dá o espaço para as pessoas trazerem tudo isso, mas a gente também se coloca como um canal de comunicação para que isso chegue Sim. em pessoas, em pequenas empresas, em grandes empresas. Então é bem legal a gente trazer como se fosse um manifesto, assim, né? Para esse lado da sustentabilidade. Certo, Amandinha? Gostou de participar aqui com a gente? Gostei, adorei. Deixa a aí suas equipe considerações super descontraída. É. Aqui muito bonito, adorei tudo.
Gostou do lugar? Não né? O fiquei tão ambiente nervosa quanto eu imaginei que eu ficaria. Não, você foi super de boa, sério. Ah, que bom. Mais uma candidata à vaga A vaga de de apresentadora do É, Taste Show. Imagina! Manda um beijão pra Camila Borelli, beijão, Cá. Camila, muito obrigada. A Camila que fez essa ponte. A Camila que nos apresentou. E tá fazendo muitas outras. Ela tem sido maravilhosa, assim, uma parceira fundamental, eu diria. Muito legal. Super parceira, assim como a BTT também é super parceira do projeto. Busca Texto, do Texto Show. Todo o pessoal da BTT também é super... Seu Reinaldo. Seu Reinaldo então, né? Seu Reinaldo, quando eu encontro o seu Reinaldo nas feiras, eu fico feliz, né? A gente vai na A gente sala está tentando de imprensa. trocar os Reinaldos aqui na nossa equipe, a gente tem um Reinaldo. A gente tem um Reinaldo. A gente Eu tá querendo trocaria trazer fácil. o seu Reinaldo para cá e dar Eu o nosso trocaria Reinaldo fácil. para a BTT. A gente se encontra na feira, vai na sala de imprensa tomar o nosso cafezinho VIP, né? Pegar nossos pãozinhos lá. Parceiro de feira, seu Reinaldo. E queria agradecer também a todos vocês que ficaram com a gente até agora e que vão comentar sobre o programa de hoje. Eu sei que deve ter muitas dúvidas, então pergunta aí pra gente, que a gente repassa para a Amandinha, que vai responder os Combinado. comentários. Certo, Amandinha? Super. Comenta também sobre outros assuntos que você gostaria de assistir aqui no programa. E se você ainda não se inscreveu, você já se inscreveu no canal, Amandinha? Já, eu gabaritei esse canal há 2 semanas. É? Fiz a A lição Amanda de casa. estuda mesmo, né? Você percebe que ela eu gosto. gosta de estudar. Então, eu Então, mas acredito sabe uma coisa que eu nela. tava morrendo de medo? Eu vi que teve uma convidada que veio aqui que ela não sabia o seu nome. Eu falei, gente, Você acredita não é nisso? possível isso. Você Eu falei- mas tudo bem. Aí eu fiquei assim, Henry. Não acontece. Porque assim eu sou como ruim com nomes. Trabalhamos Eu falei, com não, casos não. reais aqui. não, ó. mas é verdade. Assim como também a pessoa mandou o nome, eu achei que fosse um homem e era uma mulher que veio aqui. Que a eu própria assisti esse pessoa. também. A Eu Hari, assisti esse. a Hari da Gabaritou Sorrara demais. gabaritou Foi um dos últimos, né? mesmo. Gostei de você, Amandinha. Ah, obrigada. Você gostou do canal, dos conteúdos, Eu das gostei, entrevistas? eu gostei Gostou? bastante. Eu fiquei impressionada com quem que toca acordeon. Ah, você É não o viu? Chicão, ó. Que Sim. sorte, você não viu hoje, não tem? Então vamos Então, eu vi encerrar. nos outros. Vamos Amandinha, encerrar. sou com eu. Verdade, ela música. merece essa Eu homenagem. topo. Merece E eu essa queria homenagem. aproveitar esse momento que a Amandinha tocou no assunto do acordeon para pedir um aumento, porque eu fui reconhecido ao vivo. Obrigado, Amandinha. Obrigado Aqui pelo você não pode reconhecimento. elogiar perder a nada. É a sua hora de Nada, brilhar, nada. Chicão. Falou um A de elogio, é aumento. Então, Chicão, para justificar esse elogio, né, em consideração, vamos encerrar o programa com a sanfona? Ele já tinha guardado para ir embora. Ah, já está problema lá no dele. carro, mas ele vai Aqui pegar. quem manda é o convidado. Quem manda, É por isso ele que vai pegar a ele pediu sanfona e vai aumento, tocar. que é Exatamente. a taxa de tirar do carro. Então você faça igual a Amandinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira tem um conteúdo novo que vai ser show, porque o Têxtil É show. gabaritou. E escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. E veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, eu sou forró tocando e muita gente aí. Não é hora pra chorar. Porém não é pecado se eu falar de amor. Meu canto, sentimento, seja ele qual for. Me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre. Vai, Chicão!